Paleto aprovou uma PEC que altera o limite das emendas no orçamento estadual. É tema para análise do Luiz Armando. Léo, a gente já tinha antecipado aqui que eles já estavam discutindo esse assunto e aprovaram ontem à noite essa PEC, aumentando as emendas parlamentares de 170 milhões para 240 milhões, ou seja, 41% de reajuste, né? Agora, a novidade aí, Léo, hoje, é que ontem os deputados aprovaram a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela já estava na Assembleia desde o dia 12 de setembro. E lá o governador projetava para emendas parlamentares apenas 1,5% da receita, né? E os deputados com a PEC aumentaram para 1,73%, ou seja, só aí retiraram aí do orçamento do Estado cerca de 70 milhões por ano. E aí ontem eles aprovaram a LDO, ou seja, já modificada com a PEC. Agora, Léo, a questão interessante é o seguinte, o governo, as receitas, o governo prevê no próximo ano, por exemplo, a receita corrente líquida menor que a receita corrente líquida do segundo quadrimestre deste ano, ou seja, ele prevê para o ano que vem 13,9 bilhões de receita corrente líquida. Veja bem, a receita corrente líquida não é o orçamento é 17 bi. Então é o seguinte, por que eu falo receita corrente líquida? Porque as emendas são calculadas em cima da receita corrente líquida. E os deputados aumentaram suas emendas dizendo que houve crescimento dessa receita. Não houve, né? A receita corrente líquida não houve crescimento. Pelo contrário, o governo projeta uma receita corrente líquida de 13,9 bilhões no próximo ano, e esse ano, até agosto, a receita corrente líquida era de 14,1 bilhão. Então, veja bem, há uma controverso essa questão do aumento das receitas proposto pelo governo e a avaliação dos deputados sobre ela. Agora, a questão, Léo, é o seguinte, o governo prevê para o próximo ano um crescimento da economia em 8%, né? Por que eu falo economia? Porque é da economia que o governo retira o dinheiro dos impostos. Então, se a economia cresce muito, se a movimentação financeira cresce muito, há mais impostos pagos. Então, aí o governo aumenta a receita. Essa é a única forma que o governo tem de aumentar a receita. Então, o crescimento é 8%. É um crescimento grande do PIB, porque no Brasil, esse crescimento está previsto para o ano que vem em algo em torno de 1,4%. Você vê a diferença. O governo do estado prevê na LDO um crescimento da economia 4 vezes mais que o crescimento da economia nacional, certo? Agora, só que esse 8%, ele colocando diante dos 41% de reajuste das emendas parlamentares, ele não tem sentido, ou seja, os deputados aumentaram 402% acima do crescimento da economia. Isso vai bater lá no consumidor, porque o consumidor vai ter que ser cobrado mais pelo governo, porque o governo vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar para jogar ali para os deputados estaduais, né? E olha, Léo, que vem imposto aí em janeiro, em fevereiro, vai ter um reajuste no preço da gasolina e do diesel, né? Os secretários de Estado da Fazenda, reunidos na semana passada em Brasília, inclusive com a participação da Secretaria da Fazenda do Tocantins, aprovaram um reajuste de 10 centavos no litro da gasolina a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. Isso vai equivaler a um reajuste de 7%, né? Porque hoje em dia a sistemática de reajuste do combustível vem em cima do valor, não é mais em cima de um índice nacional, né? Então, vai aumentar 10 centavos
litro de gasolina a partir de 1º de fevereiro. Então, significa que o bolso do contribuinte, a partir de 1º de fevereiro, vai ficar mais pesado para abastecer o carro. Tanto o óleo diesel como a gasolina serão reajustadas em 1º de fevereiro. O botijão de gás, pela decisão do secretário de Fazenda, no Confaz, o botijão de gás vai ter uma redução pequenininha de preço, mas vai ter. Agora a gasolina vai aumentar e certamente isso vai influenciar na arrecadação dos estados, porque aumentando o ICMS, o governo arrecada mais, aumentando o preço do combustível, o governo arrecada mais. Aliás, os combustíveis do Tocantins são a maior fonte de receita de impostos de ICMS do estado do Tocantins. Então, é uma salada aí que os deputados fizeram com esse reajuste, com essa LDO e o governo também, que você às vezes nem tem condições de avaliar o que vai dar, que bicho que vai dar isso aí, se vai dar elefante, se vai dar cavalo, se vai dar porco, você não sabe o que vai dar, porque é uma mistura de índices contraditórios, né? E isso vai cair lá na população, Léo. Bom, gasolina então, gente, já está aí com essa previsão, pior que tem uma escalada, né? Tem, Léo, e eu desde ontem que eu procuro na Secretaria da Fazenda saber como vai ser o comportamento do governo do estado, mas eles dizem que o secretário não iria comentar sobre esse assunto. Agora, a secretaria esteve lá e aprovou esse reajuste, então o reajuste vai acontecer sim, não tem como, o governo pode tentar dizer que não foi ele que tomou essa decisão, mas ele participou da decisão, acompanhou a decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária. Aliás, o governo está tentando trazer de volta, na verdade, o que ele perdeu com aquela redução do ICMS do governo do Jair Bolsonaro, né? As perdas do estado do Tocantins somaram em algo por volta de 1 bilhão, como me falou a semana passada o secretário da Fazenda. Agora, ô Luiz, acaba sendo um efeito cascata mesmo, sim, né? Sim, sim. E normalmente quando a gasolina vai, é difícil ela volta, principalmente quando é imposto aí que não tem mesmo. Bom, por falar nessa questão de imposto, hoje a Receita Estadual está abrindo refis. Está né? abrindo refis. Esse refis, o próprio secretário me disse há 2 semanas que o governo está precisando de dinheiro, né? E tem muito recurso para receber, né? A dívida ativa no estado está por volta de 12 bilhões, né? A dívida de contribuinte, ou seja, a dívida que ele não pagou, que está em execução fiscal, aquela coisa toda, está por volta de 12 bilhões, né? Então, se ele arrecadar aí 4% disso, com esse refis, já é um bom dinheiro, né? A expectativa da Fazenda é arrecadar 100 milhões de reais até dezembro nesse refis. Esse refis tem dado certo, todo ano o governo tem feito isso, ele é aprovado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, não é uma decisão só do governo, então é aprovado pelo Confaz, e é bom para o governo e bom para o contribuinte, que ele às vezes está no sufoco ali com a dívida atrasada, ele não quer o nome dele sujo, né? Então ele vai e renegocia esse débito. Só que nesse agora aí, ele parece que aumentou a quantidade de parcelas, até quase 80 parcelas, né? Então aquela coisa toda, e o governador vai lançar hoje às 16 horas lá no Palácio Araguaia. É uma boa tanto para o contribuinte como para o governo. O governo que está precisando de dinheiro, repito, para fechar o ano, ele está com um problema de caixa, está perdendo aí a disponibilidade de caixas, e isso pode implicar na CAPAG, né? O que é CAPAG? É a capacidade de pagamento do governo, que hoje o governo tem uma capacidade B, né? Ele pode tomar empréstimo e coisa e tal com o aval da União, e pode cair para C, que é como pegou o governador Vanderlei Barbosa, ou seja, nós voltaríamos do ponto de vista fiscal ao governo Mauro Carles. Bom, a gente vai continuar falando disso aqui também nos próximos dias. Agora o tema é prefeito eleito Eduardo Siqueira Campos, que já está se movimentando ali para a sucessão, né? É uma movimentação ainda tímida ou não? Ele já está dando as cartas? O Eduardo, ele quer se afastar da sucessão estadual, ele diz isso publicamente, né? Mas tem algo que é inexorável, é inevitável. Uhum. Ele é o prefeito da capital, né? E certamente ele vai liderar um grupo aí de oposição, pelo menos vai fazer parte desse grupo. Ele não tem como ficar de fora, ainda que ele queira apenas administrar a cidade e que ele tenha um relacionamento com o governo. Mas a democracia é isso, ele tem um grupo, ele tem que manter o grupo dele. O Podemos é um grupo forte, né? Que tem, além do Podemos, tem vai dividir aí o PL, porque o PL está com o governo, né? Mas é um grupo forte, né? Que vai realmente pontuar nas eleições de 2026, junto com o PDT, né? Do Laurício Moreira, aquela coisa toda. E o governo deve estar já preocupado quanto a isso. Tanto que eles estão fortalecendo muito a imagem do governador Vanderlei Barbosa sobre esse aspecto. Agora, pode haver uma mudança breve aí, na questão da Câmara, que a gente tinha conversado dias atrás, da vaga do Lázaro Botelho e a decisão lá no Supremo, né, sobre as sobras de campanha. A sobra de votos. Exato, sobra de votos, digo.
e que deve confirmar a decisão das sobras ser contabilizadas para o Thiago Dimas e não para o Lázaro do PP, né? Então, eu conversei hoje com o deputado Thiago Dimas, ele me disse que essa situação está sendo tratada com a presidência nacional do Podemos, né? E que, inclusive, tem outro também deputado do Podemos também, que deve assumir, mas no Tocantins, o Thiago Dimas é um deles que pode assumir. Mas essa questão está sendo, os entendimentos dessa questão estão sendo mantidos diretamente pela presidência do Podemos. Ele me disse que não tem nada contra o deputado Lázaro, respeito o deputado Lázaro, ele gosta muito do deputado Lázaro, mas que a decisão vai ser jurídica, vai ser uma decisão técnica e que o partido, a decisão nacional do partido é que decide, né? E a presidente do partido disse para a gente aqui, né, nos bastidores, que era quase certo nos próximos dias a posse do deputado Thiago Dimas, mas ele hoje não me confirmou isso, me disse, ele ficou prudente, né, na questão, porque tem muitas questões envolvidas, né, Léo? Por exemplo, o Lázaro Botelho é do PP. O PP deixou a base de Vanderlei Barbosa para apoiar o Eduardo Siqueira do Podemos. Então há um melindre aí, né, que aí se demonstrar que é o Thiago do Podemos está reivindicando o mandato do PP, pode surgir arestas políticas entre Vicentinho Júnior aí é melhor jogar e para lá. Eduardo Siqueira, então é melhor deixar convenientemente para Brasília a decisão, que é de fato de Brasília essa decisão, e não apostar para não ferir suscetibilidades, né? Pois é, mas eu lembro muito bem também, aí é bom esclarecer essa questão da sobra de votos, que na eleição anterior, né, houve meio que o contrário. Na época, o Lázaro Botelho tinha tirado muito voto e acabou não sendo eleito. E aí, na época, um outro candidato, se não me engano, do PT, Célio Moura, foi eleito com poucos votos. Assim. Então, tem essas situações. Mas, nesse caso, na época, não foi considerado porque, erro, né? Porque isso são duas questões. Tem a questão da legenda e as sobras. O que está em jogo é a sobra. No outro caso era a legenda. É o que sobra depois da legenda. O que sobra depois da legenda, pela regra que estava em vigor, ele é distribuído para o partido que tivesse mais voto. E aí a decisão. Que teve mais votos de sobra. E aí o que o Supremo decidiu é que tem que ser dividido entre todos os partidos. Se divide entre todos, aquele candidato que sai mais votado fica com a vaga restante, é isso? Sim, sim. E nesse caso seria ele. Seria ele. E lá no início, quando no ato da posse, ficou entendido, então, erroneamente, que seria o Lázaro Botelho. Porque ainda não tinha um entendimento que o Supremo modificou, né? Porque a lei era muito... tinha uma dúvida na lei. Arestas, e aí questionaram isso na Justiça, né? E o Supremo decidiu que sim, que as sobras têm que ser igual o pessoal estava pedindo mesmo, não é igual. A lei do Supremo, ela estava, de certa forma, deixava a entender outras interpretações, e o Supremo deu a interpretação, e a que vale a interpretação do Supremo. Bom, como você falou aí que o Thiago Dimas disse, não, eu não, deixa com o Nacional, se fosse você... Me inclui fora dessa. Me inclui fora, mas se fosse você o pretendente dessa vaga e tivesse quase certeza de que, pelo entendimento do Supremo, você iria, com certeza você estaria fazendo alguma coisa, né? Não, eu defendo o posicionamento do deputado Thiago. Eu acho que sim, porque ele ainda não foi decidido, né? Então, se ele ficar especulando, ele vai alimentar uma intriga que não tem sentido para quê. Então, eu acho que do ponto de vista político, né? Agora tem gente que é vaidoso, né? Eu vou tomar posse, né? E a vaidade às vezes. Mas lá em Araguaína, o pessoal que está assistindo a gente lá deve estar um pouco bafafá esse negócio, hein? Mas eu acho que ele não deveria entrar, né? Porque seria vaidoso, né? Seria tripudiar sobre o mandato, que quer queira, quer não, ainda é um mandato válido, né? Mas se isso acontecer, o Botelho não vai querer nada com o Dimas na eleição que vem. Pois é, mas a decisão não vai ser a Justiça não vai estar atendendo o Thiago Dimas, né? Até porque são vários casos no país, né? Sim. Tomara que assim eles entendam, porque todo mundo ali acaba se juntando ali no pleito político. Eu desejo sorte que a justiça seja exatamente feita para o que é, de fato, o detentor. Agora, se você pensar do ponto de vista eleitoral, evidentemente que o Thiago Dimas teria mais direito, entre aspas, porque ele teve 3 vezes mais votos do que o Lázaro Botelho, né? Lamentavelmente, então, eu lembro que, inclusive, ele já chegou a ser o mais votado do Estado uma vez, e nessa foi bem votado, não com a mesma expressão, mas muitos votos aí, né? Tá buscando lá também. Segundo o Dimas, né, no caso, não é ele, é o Partido Nacional. Então tá aí, colocou na mão de Brasília, porque Araguaína é pequena, né? Pra que confusão, né?
Bom, e é o seguinte, o que é que nos reserva mais essa quinta-feira aí, nesses bastidores políticos? Zélio, aí tá ontem e anteontem, os prefeitos estiveram em Brasília, né? Inclusive Uhum. teve reportagem aí. E pelo que a gente observou, e eu conversando com alguns parlamentares, os encontros com os prefeitos pareciam encontros de campanha mesmo, né? Ou seja, ali o Eduardo Gomes, a Dorinha Seabra, o Vanderlei Barbosa, né? E o Ricardo Aires, né? Aquele Aham. povo todo. Então, até porque a maioria no Congresso é realmente da base de Vanderlei Barbosa, né? Só tem de oposição lá o senador Irajá Abreu, né? Uhum. Então, mas o encontro foi muito festivo, depois que a gente viu, né? Tapinha nas costas, abraço para aqui, abraço dali. Então, já foi tipo assim um esquenta Um para a esquema. campanha de 2026, né? O senador Eduardo Gomes me disse que ia reunir 80 prefeitos lá em Brasília, né? Então, ia conversar com todos eles. E vejam bem, essas eram as reuniões com os prefeitos no escritório de representação do governador do governo em Brasília. Então, normalmente, os parlamentares recebem os prefeitos nos seus gabinetes na Câmara Sim. e no Senado da República, né? E a gente viu aí nessa semana os prefeitos indo lá junto com o Eduardo Gomes, no gabinete de representação do governo do Estado, lá com o governador. Então, isso deu um símbolo, né? Ou seja, a proximidade com o Palácio Araguaia e a harmonia dos prefeitos com o Palácio Araguaia. Então, isso é simbólico. Mas, Luiz Armando, se por um acaso ocorra de o governador decidir ser candidato ao Senado, será que o Eduardo Gomes ficaria animado com ele da mesma forma que está agora? Olha, Léo, o Eduardo Gomes, ele pode ser candidato à reeleição, né? Quando eu converso com ele, ele se sente tranquilo. Ele já me disse que ele tem uma reeleição tranquila para Senado. Então, qualquer coisa, ele vai ser candidato ao Senado, né? Mas eu acho que o Eduardo Gomes, ele é um grande candidato ao governo. E eu vejo que... E ao mesmo tempo o governador é um grande candidato é, ao Senado. eu não vejo no horizonte aí, próximo, uma possibilidade de um racha Uhum. entre Vanderlei Barbosa e Eduardo Gomes, né? Eles são muito... O Eduardo Gomes do ponto de vista político, ele é muito polido, muito articulado, né? Você não vê Eduardo Gomes brigar com ninguém de público, né? É muito difícil encontrar um atrito dele com alguém de público, né? Então, Uhum. eu vejo que ele mais Vanderlei estão construindo aí uma boa plataforma, né? E junto com a senadora Dorinha Seabra, que é também muito importante, porque o partido dela tem muito dinheiro, né? E o partido dela foi o segundo partido que mais elegeu prefeitos no estado, né? Só perdeu para o partido do governador. Então é uma grande aliança. Eu acho que eles estão construindo essa aliança para 2026. Tudo indica que eles estarão juntos em 2026. Estão trabalhando para isso, pelo que a gente vê nas movimentações do grupo, né? Ou seja, estão muito fechados quanto a isso. E esse encontro em Brasília demonstrou muito bem isso, né? Que eles estão alinhados nessa questão de uma chapa aí em 2026. Eu, particularmente, não acredito que Vanderlei Barbosa vai deixar passar essa oportunidade de ser candidato ao Sim. Senado, a não ser que aconteça alguma outra coisa aí que ninguém espera, né? Mas provavelmente o Vanderlei será candidato ao Senado, né? Mas sabe quem está torcendo para um dos dois ser candidato a governador? É o que eu imagino aqui, né? Gaguinho. Porque aí ele teria como pleitear a segunda vaga de Senado. Ele já disse que ele já foi candidato até ao governo, né? Uhum. O Gaguinho tem experiência, ele foi governador do estado por um ano, né? Naquela época do Marcelo Miranda, ele sabe o que é governar o estado, né? Ele fez um governo acelerado, né? Ele fez um tal de Uhum. acelera, né? E é uma pessoa que conhece muito o estado, conhece Palmas, né? Ele pode se falar de problemas dele, de atritos, mas é o jeito dele, você nunca vai... Ele é um cara que ele não briga também com ninguém, ele tem o jeito dele e tem que ser respeitado, né? O jeito dele, né? Agora, às vezes ele cria problemas dentro da base quando ele vai em outra direção. Por Uhum. exemplo, lá com o Mauro Carles, ele tentou tirar o partido da senadora Dorinha Seabra, né? Foi até a presidência dos Democratas na época, né? E aí teve aquele atrito. E hoje eles estão juntos no União Brasil, né? Então, estão aí junto com o Vanderlei Barbosa. Ele, por exemplo, foi o primeiro político a declarar apoio à deputada Janaide, ao governo, à Prefeitura de Palmas, né? Ou seja, quando o partido não havia decidido nada ainda. Então, ele saiu para frente, já montou uma chapa naquela época de estadual, ele, Uhum. Doria Seabra, né? Aquela coisa toda. Então, ele é muito acelerado nesse aspecto. E, às vezes, até perturba
o ambiente político, né? Mas talvez essa estratégia dele tenha dado certo para a carreira política dele. Bom, e aí se um dos dois, tanto o Vanderlei quanto o senador Eduardo, forem para o governo, ele tem mais chance ali, porque se os dois forem senador, as duas vagas já ficam garantidas, já teria mais trabalho. Mas se o Vanderlei não se candidatar, ele vai entrar numa dessa aí de Senado. Pronto, então tá aí, né? O jogo político ele vai mudando ali. Bala na agulha ele tem, né? A depender do dia. O Gaguinho tá bem? Tá? Ele tá bem, bala na agulha que eu falo, recurso financeiro. Né? Ah, é? E também tem o partido. Né? E tem o partido. E teria a Dorinha também de apoio, provavelmente, sim, que não, nesse momento não é candidata. Nesse caso, nessa chapa aí, a Dorinha seria a candidata ao governo. Não é? Se o Vanderlei não sair candidato ao governo, ou vai ser a Dorinha ou vai ser Eduardo Gomes. Mas a Dorinha ainda tem teria mais 4 anos ainda à frente. Justamente por isso, que ela não teria nada a perder. Ah, não teria nada a perder.